Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Nietochka Niezvanova. Esse é um livro que eu li no mês passado, no mês de outubro. Na verdade é um livro que eu reli durante o mês de outubro e é um livro que ficou faltando eu fazer vídeo aqui no canal. Por quê? Porque a última semana de outubro e a primeira semana de novembro, aqui em São Carlos é feriado prolongado, porque na quarta-feira foi feriado de finados e na sexta foi feriado de aniversário da cidade. Então eu aproveitei para viajar e vocês sabem que quando eu viajo eu não gravo vídeo porque é preciso de férias também. Então esse vídeo acabou ficando para agora, mas de todo modo, esse é um livro que eu já fiz vídeo no canal lá pra trás, já faz uns 2 ou 3 anos. Logo no início do canal eu fiz um vídeo para este livro. E agora com a releitura eu acabei, enfim, pegando muitas outras coisas que eu não havia pego das minhas primeiras leituras. Porque esse livro aqui eu tinha relido também no ano passado, mas esse ano eu reli. E eu acho que porque eu estou acompanhando um pouco da evolução da escrita do Dostoiévski, eu acabei então percebendo várias coisas que eu não havia percebido antes. Mas enfim, esse livro aqui então, o primeiro capítulo dele foi publicado no número de maio de 1849 do Anais da Pátria, que é aquele jornal literário, enfim, ou melhor dizendo, aquele jornal que tinha uma parte dedicada à literatura, em que o Dostoiévski sempre quis publicar alguma coisa, e aqui com este livro ele conseguiu fazer isso. Só que ele acabou publicando esse primeiro capítulo sem assinar Fyodor Dostoiévski. Por quê? Porque no dia 23 de abril de 49, o Dostoiévski tinha sido preso, acusado lá de ser, enfim, um anticzarista e um revolucionário e coisas do tipo. E daí, por razões políticas, o jornal acabou omitindo o nome dele. Se a gente for pensar no que o Dostoiévski havia publicado até então, esse daqui foi o livro que, depois de Gente Pobre, meio que acabou reacendendo a admiração da crítica de uma maneira geral, mas não de uma maneira absoluta, evidentemente, para com o Dostoiévski. Esse daqui foi o primeiro livro, depois de Gente Pobre, que a maioria dos críticos elogiou e coisas do tipo. Mas apesar disso tudo, esse livro aqui é um livro que não foi concluído, não é? O livro, o Dostoiévski estava escrevendo o livro quando ele acabou sendo preso e ele infelizmente nunca resolveu revisitar essa obra, nunca resolveu continuar escrevendo depois que ele saiu da prisão e acabou dando, enfim, dando prosseguimento a outros projetos que ele vinha amadurecendo. Então esse daqui é um livro que até hoje permanece inacabado, a gente não sabe exatamente qual era o destino que o Dostoiévski gostaria de dar para esses personagens, e justamente por conta disso, a gente pode... É muito difícil, o fato de ser um romance inacabado acaba dificultando muito o entendimento geral do livro, apesar de que esse daqui é um livro muito bem acabado dentro dessa limitação, que foi, enfim, uma limitação biográfica que acabou, enfim, determinando aqui a obra. Mas uma coisa que é importante nesse livrinho, e que eu só percebi isso agora, depois dessa minha releitura, por exemplo, é o seguinte: esse daqui talvez seja um dos livros mais importantes do Dostoiévski, dessa primeira fase da carreira dele, que é a fase compreendida, então, no período anterior à prisão dele, e ao exílio dele na Sibéria. E a segunda fase a gente pode pensar lá na época em que ele saiu da prisão e, enfim, começou a publicar os seus grandes romances. E eu digo que esse daqui é talvez o livro mais importante dessa primeira fase, justamente porque nesse livro aqui, o Dostoiévski ele vai se afastar completamente de tudo aquilo que estava sendo pregado pela escola natural. Então, ele não vai se restringir a falar só dos pobres, ele não vai falar da burocracia de São Petersburgo, e principalmente ele vai ampliar os horizontes dele. O que vai estar no horizonte do Dostoiévski quando ele escreve esse livro é não só fazer algum tipo de retrato das pessoas pobres, mas também, principalmente, das classes mais altas, da aristocracia, das pessoas esclarecidas ali da Rússia de meados do século XIX. Então isso é uma coisa muito importante para que a gente entenda como que esse livro se insere dentro da obra dele, já que é mais ou menos isso que eu estou tentando fazer aqui com vocês, apesar de não estar seguindo aqui as publicações em ordem cronológica.
Mas enfim, se você pega as cartas do Dostoiévski, desde lá de outubro de 46, ou seja, desde 3 anos antes, ele já estava fazendo, ele já estava tentando fazer um romance, ele já estava planejando fazer esse romance aqui, que na cabeça dele seria o romance que o reconciliaria com a crítica, e isso acabou acontecendo, mesmo que esse seja lá, como eu disse para vocês, um romance inacabado. Trata-se então da autobiografia romanceada de uma artista, né, da própria Nietótica, que é quem narra aqui então essa história, mas teoricamente o Dostoiévski ele acompanharia a vida toda dela, não é? Só que aqui o livro se interrompe abruptamente quando a menina tem 18 anos, tanto que é uma coisa até meio estranha, você vai lendo, 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 aí chega na última cena e você fala assim, como assim, gente? Mas então você tem que ter isso em mente quando você for ler esse livro. Parêntese no vídeo. Não sei se a iluminação vai ficar boa, como eu disse para vocês, já estou tentando encontrar aqui um lugar certo para eu, enfim, para eu poder fazer os vídeos, mas eu acho que vai ficar. Caso não fique, enfim, vamos ter que lidar com isso, não é mesmo? Bom, então por acompanhar essa personagem desde lá dos seus 9 anos até os 18, a gente pode entender esse como sendo um romance de formação construído como uma autobiografia romanceada, como eu disse para vocês. Esse tipo de texto, né, a autobiografia romanceada, era um tipo de texto que alguns autores já vinham utilizando ao longo do século XIX, como por exemplo aquela George Sand, né, que é aquela moça que, enfim, que teve um caso com o Chopin e tal. Pois é, ela usou bastante desse recurso. Só que quando Dostoiévski coloca isso dentro desse romance dele, esse é um recurso que já estava meio que esgotado, as pessoas não estavam mais fazendo isso. E daí o que acontece? Acontece que, perceba, há uma certa recorrência do Dostoiévski a esses temas que já foram muito utilizados, né? Então você pensa no Gente Pobre, é um romance epistolar, que quando Dostoiévski publica lá no início dos anos 40, não era um gênero que estava mais em voga. Aí você pensa no Duplo, é um texto que flerta muito com o Fantástico do Hoffmann, por exemplo, e que era uma temática que também já havia sido esgotada e o Dostoiévski vai lá e recupera. Se você pensa na Senhoria, que é uma outra novela do Dostoiévski, você pensa naquelas narrativas folclóricas, sobretudo folclóricas da Ucrânia, como eu disse para vocês no vídeo lá sobre a Senhoria também. Não é com o segundo vídeo sobre a Senhoria que tem aqui no canal. Então aqui ele faz basicamente a mesma coisa, ele pega esse gênero que já está desgastado e vai então trazer esse gênero de volta ali aos holofotes da alta literatura russa do momento, digamos assim. De uma maneira geral, a gente pode dividir o enredo desse livro em duas partes. Não é a primeira parte que vai compreender ali dos 9 até os 11 anos, mais ou menos, que vai ser a parte que vai falar sobretudo da infância dessa personagem, que é também a narradora, como eu disse para vocês. E uma coisa interessante é que, segundo nota aqui do próprio Boris Schneiderman, que é quem traduz esse livro, a palavra Nietótica, Nietótica é o apelido da personagem, mas Niesvanova, essa palavra ela é uma derivação da palavra nada, da palavra ninguém. Então perceba que isso já dá um peso a mais para essa personagem. Mas enfim, o fato então é que a gente vai acompanhando ali algumas dessas memórias que essa personagem já adulta tem da própria infância. Então é uma infância extremamente pobre que ela passa com a figura da mãe e a figura do padrasto. A relação entre esses três personagens é uma relação muito interessante, sobretudo se você pensa que esse daqui é um livro de meados do século XIX, antes do Freud, portanto, porque aqui a questão, por exemplo, do Édipo é uma questão muito visível nessa primeira parte do romance. Por quê? A mãe e esse padrasto, que logo no primeiro capítulo a gente já fica sabendo que a personagem ela não sabia que o padrasto era padrasto, ela pensava que o padrasto era o pai dela, não é? Esse padrasto dela, ele era um músico falido, um músico medíocre. E uma coisa interessante nesse personagem que se chama Yefimov, que é um nome que já constava lá no Duplo, né, que é o segundo romance do Dostoiévski. O interessante é que com esse personagem parece que o Dostoiévski tenta recuperar várias das coisas
que ele já havia explorado no duplo, mas ele faz isso de uma maneira muito mais aprofundada. Tanto que se você pega as cartas do Dostoiévski, ele comparava muito esse livro àquilo que ele gostaria que o duplo tivesse sido. Mas enfim, então você tem esses dois personagens que têm os mesmos conflitos, né? O Goliadkin do duplo e o Yefimov aqui do Nietotka Nesvanova, eles têm mais ou menos as mesmas características. Então eles têm os mesmos conflitos, não é? Eles são prepotentes, eles são ambiciosos, eles são arrogantes, eles se colocam em um lugar onde eles sabem que eles não estão, mas eles se colocam lá mesmo assim. Eles são pessoas extremamente obcecadas por si mesmos e pelas próprias carreiras, eles são pessoas com mania de grandeza, com mania de perseguição, inclusive essa é uma das razões pelas quais o Goliadkin se separa em um duplo, não é? Enfim, então ele vai pensar aqui também que ele está sendo perseguido, que as pessoas estão tramando contra ele, estão conspirando para que ele não vire um grande músico e esse tipo de coisa. E ele aqui, né, o padrasto da Nietotka, ele se acha o maior violinista da Rússia, né? Então isso já diz muito sobre ele, mas eu acho que a principal característica dele e que faz com que ele se torne muito mais desagradável do que o Goliadkin é que ele é muito egoísta. E o egoísmo dele acaba prejudicando de maneira séria, de maneira assim, trágica, a vida das outras pessoas, incluindo a vida da própria Nietotka, que é uma pessoa que, apesar de ser uma criança, ele percebe que ela gosta muito dele e ele sempre vai utilizando isso a seu favor. Então ele usa essa menina de 9 anos para conseguir sempre aquilo que ele quer. Então, apesar disso, a Nietotka sempre gosta muito, sempre gostou muito dele, né? E ela acaba relacionando esse pai, ela acaba nutrindo por esse pai um amor que chega a ser um amor quase erótico. E ao mesmo tempo em que ela nutre esse amor pelo pai, ela meio que passa a odiar a mãe. Então, só por conta disso já tem uma série de digamos, de pesos, de cargas que essa personagem vai depositando nos próprios pais, não é? Então a mãe, ela sempre relaciona a mãe com essa infância pobre, com essa realidade dura, enquanto o padrasto ela relaciona com a arte e com a riqueza que pode advir da arte. Então o padrasto ele sempre diz que quando a mãe morrer as coisas vão mudar e esse tipo de coisa. Mas tem uma coisa uma cena em que essa divisão fica muito clara. Essa família, essas três pessoas moram em um casebre e do outro lado da rua tem um palacete. E daí essa menina ela sempre associa a figura do pai com o palacete, a figura da mãe com o casebre e com essa imagem de infelicidade que essa infância pobre lhe dá. Então só isso já dá muito pano para manga para a gente poder pensar um pouco na relação entre esses três personagens. Então eu sugiro que você leia essa primeira parte com uma atenção voltada sobretudo para essa questão. Agora eu vou dar um spoiler que vai ser necessário que eu dê para que eu fale da segunda parte do livro. Então, enfim, se você aí não gosta de spoiler, pule 1 minuto do vídeo, porque você sabe que eu falo muito. Por conta do egoísmo desse padrasto, não é, da Nietotka, o que acontece? É uma família pobre, esse sujeito não trabalha, e daí quem tem que sustentar a família é a mãe da Nietotka, e isso acaba fazendo com que, em um determinado momento, ela acabe morrendo. Não vou falar como ela morre, não vou falar quando ela morre, mas essa mulher morre. E assim, é de um jeito perturbador, o jeito como é descrito a morte dessa mulher. E por conta dessa morte, o padrasto pensa, meu Deus, vão falar que eu matei a mulher. Então o que ele faz? Ele foge e abandona a própria filha de 11 anos, né? Enfim, a própria filha, né? Modo de dizer, mas enfim. De 11 anos a própria sorte ali nas ruas de São Petersburgo. Então você aí já vê como esse sujeito é um cara bem amável, não é? Mas enfim, então a primeira parte do livro ela se encerra justamente dessa maneira. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante para que a gente possa entender a segunda parte desse livro, que é uma segunda parte que também vai, digamos assim, adiantar muita coisa que o Freud diria lá no início do século XX. Então essa segunda parte começa após esse trauma na vida da Nietotka e por conta disso então ela acaba conseguindo ser adotada por uma família de aristocratas, inclusive pela família que morava na mansão de frente ao casebre onde ela morava com os pais.
Mas enfim, então perceba que só por conta dessa mudança do núcleo familiar, há um foco, um deslocamento do foco, né? O foco ele passa a ser então esse olhar sobre uma família tipicamente da aristocracia russa de meados do século XIX, não é? Dessa parcela da sociedade que vive sobretudo de aparências. E se na primeira parte do livro a figura central que a gente pode relacionar aqui com a Nietótica era a figura desse padrasto, nessa segunda parte a figura central passa a ser a de uma princesa chamada Kátia. Essa princesa Kátia ela tem mais ou menos a mesma idade que a Nietótica, ali os seus 10, 11, 12 anos, e as duas vão ter um envolvimento amoroso. E assim, isso não fica subentendido, isso não é algo que ele deixa no ar. Não, ele diz com todas as letras que elas se relacionam. Que uma vai escondida na cama da outra durante a noite para que elas possam passar a noite toda se beijando. Então pense nisso no século XIX, sabe assim? Pense nisso antes de Freud, essa ideia de que a sexualidade de uma criança já estava formada ali, digamos, ou enfim, já havia sido iniciada com 12, 11, 12 anos de idade. Eu fico imaginando o choque que as pessoas não devem ter tido ao ler essa segunda parte aqui do livro. Porque aqui há a confirmação de todos aqueles sentimentos que ela sentia pelo padrinho e é uma transferência, pelo padrinho não, pelo padrasto, e é uma transferência desses sentimentos para a figura dessa princesa Kátia ali. E, enfim, por conta disso e por conta de uma série de conflitos familiares, essa personagem, a Nietótica, acaba, enfim, indo morar em uma terceira casa, né? A casa da Alexandra Mikhailovna, se não me engano era esse o nome da mulher. E a Alexandra Mikhailovna mora ali com o marido. E essa, para mim, é a parte mais desagradável de ser lida do texto. Por quê? Porque essa Alexandra, ela vive ali sob um regime quase que exploratório, sabe assim? Esse marido dela, ele abusa dela em todos os sentidos da palavra abusar. Ele é um cara que ele espizinha da própria mulher. Eu acho que está chovendo, veja só você. Mas enfim. Então, há uma série de coisas que contribuem para esse relacionamento do marido e da Alexandra e piorando com a presença da Nietótica. Como, por exemplo, aqui a Nietótica já tem 18 anos. Né? E ela é uma mocinha bonita. E isso acaba chamando a atenção do marido da preceptora da Nietótica aqui. E isso acaba sendo mais uma fonte de conflitos para esse casal. Não é? Só que uma coisa interessante é que, por já ter 18 anos, essa personagem ela já passa a perceber as diferenças entre os sexos e mais do que isso, ela começa a perceber as diferenças entre os sexos do ponto de vista social. Ela começa a perceber, por conta do convívio com esse casal tão problemático, ela começa a observar esse casal e começa a perceber que o homem ocupa uma posição superior àquela ocupada pela mulher. E isso em 1840. Veja bem, por isso que esse é um dos meus livros preferidos do Dostoiévski. Então perceba que é um texto que me parece que se o Dostoiévski fosse continuar escrevendo, muito provavelmente ele iria tratar dessa questão da condição da mulher. Eu tenho ciência disso porque é algo que me chamou bastante atenção desde a minha primeira leitura, mas eu só pude, enfim, constatar isso com mais certeza agora nessa segunda. Mas enfim, eu não vou falar mais nada da história porque primeiro porque é aqui que o romance se interrompe e se interrompe de uma maneira muito conflitiva, não é? Se interrompe justamente quando há um agravamento na relação entre essas pessoas. Mas de uma maneira geral o que eu posso dizer sobre esse livro é que ele talvez seja o mais bem acabado desses romances curtos do Dostoiévski, apesar dele ser um romance inacabado. Veja só você, né? Eu digo que ele é o mais bem acabado no sentido de que aqui o Dostoiévski ele consegue manipular uma série de temas extremamente diferentes entre si e ele consegue fazer isso de modo a dar uma sustentação muito própria à história e muito própria a esse gênero que era um gênero, como eu disse para vocês, já estava desgastado, que era lá a autobiografia romanceada de uma grande artista. Enfim, em todos os casos, fica aqui a dica de mais esse livro do Dostoiévski,
O livro desse mês de novembro, que eu já estou lendo, é O Eterno Marido, então logo logo voltarei para conversar mais um pouco, certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.